Em 1889, o príncipe brasileiro Augusto Leopoldo estava a bordo do cruzador Almirante Barroso para realizar a sua primeira viagem de circunnavegação. Porém, uma semana antes do Natal daquele ano, a tripulação do navio foi surpreendida com a notícia que chegava do Brasil, através de um telegrama endereçado ao comandante da expedição. O governo brasileiro havia sido derrubado e o país passara por uma drástica mudança de regime. Segundo as novas ordens, a coroa imperial estampada na bandeira do Brasil deveria ser substituída por uma estrela vermelha, e Augusto Leopoldo, neto de Dom Pedro II, deveria pedir demissão de sua função, pois a partir daquele momento, ele estava impedido de continuar a viagem como oficial da Marinha, pois ele tinha perdido não só o posto de oficial e o título de príncipe, como a própria cidadania brasileira. O príncipe Augusto Leopoldo, o personagem principal dessa história, nasceu no dia 6 de dezembro de 1867, em Petrópolis. Porém, o príncipe pouco conviveria com sua mãe, a princesa Leopoldina, que veio a falecer em 1871, na Áustria, quando Augusto contava com pouco mais de 3 anos. Seu pai, Luís Augusto de Saxe-Coburgo-Gotha, decide fixar-se definitivamente na Áustria com os filhos. Porém, o imperador Dom Pedro II, que amava muito sua filha, desolado, partiu em viagem à Europa no ano de 1871. Um grande acordo familiar foi celebrado para que, na tentativa de diminuir sua dor, Dom Pedro II e Dona Teresa Cristina pudessem trazer os 2 netos mais velhos para serem criados como príncipes brasileiros. Este arranjo familiar acabava por garantir a sucessão dinástica, caso a princesa Dona Isabel não tivesse filhos. Em 1872, Dom Pedro Augusto e Dom Augusto Leopoldo, acompanhados de seus avós, desembarcaram no Rio de Janeiro, onde foram recebidos com grande entusiasmo. A readaptação à pátria natal foi difícil para os irmãos. Acostumados ao luxo dos palácios de Viena, passaram a viver no modesto Palácio de São Cristóvão, onde pouco brincavam devido à rígida rotina de estudos imposta pelo avô. Augusto Leopoldo vai herdar do pai o gosto pela marinha de guerra. Em 1882, com 15 anos de idade, o príncipe Augusto Leopoldo ingressou como aspirante na Academia Naval, no qual desempenhou um trabalho brilhante e conquistou o cargo de guarda-marinha em 1886, aos 19 anos de idade, e depois ao posto de segundo-tenente da Armada Imperial Brasileira. Leopoldo ficou conhecido na história como o Príncipe Marinheiro. No dia 27 de outubro do ano de 1888, partia da capital do Império, o Rio de Janeiro, o cruzador Almirante Barroso com 340 tripulantes, que tinha como missão fazer a circunnavegação do planeta em 2 anos, numa arriscada jornada de aproximadamente 68 mil quilômetros. E para realizar uma missão tão importante, a Marinha Brasileira escolheu os seus melhores oficiais. Após fazerem paradas em Montevidéu e Buenos Aires, a embarcação cruzou o temido Cabo Horn, no extremo sul do continente americano, e após uma parada em Valparaíso, no Chile, a viagem segue em direção a leste, e em maio de 1889, o Almirante Barroso faria mais uma escala, agora em Sydney, na Austrália. Em seguida, a rota seguiu para o Japão, China e Achem, na Indonésia. A tripulação às vezes passava meses sem se comunicar com o Brasil. Porém, uma semana antes do Natal do ano de 1889, a tripulação do navio ancorado em Colombo, capital do Ceilão, atual Sri Lanka, foi surpreendida com a notícia que chegava do Brasil através de um telegrama endereçado ao comandante, o almirante Custódio José de Mello. O governo brasileiro havia sido derrubado e o país passara por uma drástica mudança de regime. A notícia era tão absurda que o comandante preferiu ignorá-la. Para a tripulação, o império continuava sólido como sempre. O comandante estava tão seguro disso que no dia 2 de dezembro, data do aniversário do imperador, ordenou que a bandeira imperial fosse hasteada como mandava o regulamento da Marinha Brasileira. Porém, o telegrama recebido não deixava dúvidas, o Brasil se tornara de fato uma república. O Império Brasileiro, até então visto como a mais sólida, estável e duradoura experiência de governo da América Latina, com 67 anos de história,
desabara na manhã de 15 de novembro de 1889. O admirado imperador Dom Pedro II, um dos homens mais cultos da época, que ocupara o trono por quase meio século, fora obrigado a sair do país com toda a sua família para o exílio na Europa, banido para sempre do solo em que nascera. O telegrama era assinado pelo novo ministro da Marinha, o almirante Van den Kolk, e nele vinham ordens para que, na bandeira nacional, se retirasse a coroa das armas imperiais e fosse colocada uma insólita estrela vermelha no seu lugar. O navio só receberia a nova bandeira quando chegasse a Nápoles. Um segundo telegrama dizia que, até lá, o comandante teria que improvisar, e Dom Augusto Leopoldo estava impedido de continuar a viagem como oficial da Marinha, pois ele tinha perdido não só o posto de oficial e o título de príncipe, como a própria cidadania brasileira. O comandante Custódio de Melo não teve coragem de dar a infausta notícia ao príncipe. Assim entregou-lhe o telegrama para que ele próprio visse as ordens recebidas. Depois de ler o documento, Dom Augusto respondeu que só tomaria uma decisão depois de consultar o avô, o imperador Dom Pedro II. Dom Augusto conseguiu comunicar-se por telegrama com o avô, que já estava exilado na Europa. E na manhã seguinte, Dom Augusto procurou o comandante para informá-lo que, em vez de renunciar, concordava em pedir uma licença do serviço militar. Feitas as contas de quanto deveria receber pelo serviço prestado até ali, Dom Augusto foi homenageado pelos demais tripulantes com um emocionante jantar no Hotel Oriental, na capital do Ceilão, e após distribuir parte de seus pertences à tripulação e transferir o restante de sua bagagem para outro navio. Dom Augusto Leopoldo desembarcou no dia 20 de dezembro e seguiu ao encontro de seus familiares na França sem jamais ter pisado novamente em solo brasileiro.